A coisa julgada, ela se divide em limites subjetivos e limites objetivos. O que são os limites subjetivos? Nos limites subjetivos da coisa julgada, tá? Nós temos que fazer a seguinte pergunta. Quem é alcançado pela coisa julgada? Quem? Quem é que alcança a coisa julgada? E aí, nós temos a resposta, tá? No artigo, aqui, ó. Olha que já coloco para vocês. No artigo 506. 506. O que diz o 506? Tá? Diz lá: a sentença foi coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Quem é que é alcançado pela coisa julgada? Limites subjetivos responde: as partes. Não pode alcançar terceiros. E aqui é importante vocês rememorar, rever todo o estudo de parte. Quem é que é parte? Quem é que é terceiro? TGP. Porque lá em TGP vocês estudaram quem é parte, autor, réu, sucessor, substituto, representante, saber quem é parte, quem não é, quem é terceiro, denunciante, o denunciante é terceiro, depois na denunciação ele é parte. Por quê? Porque essas pessoas vão ser alcançadas pela coisa julgada material. Então, a grosso modo, resposta. Limites subjetivos. Pergunta: quem é alcançado? Resposta: 506, as partes. Por quê? Porque quem é terceiro não participou da relação processual. Não teria sentido a coisa julgada alcançar alguém que não teve a oportunidade de se defender, de se discutir, e aquela decisão valer para eles. Tu viola o contraditório, viola a ideia de devido processo legal. Por isso a coisa julgada é dada em relação às partes que estão na relação, que estão sobre o contraditório. Tá? E nos limites objetivos da coisa julgada. E nos limites objetivos. Qual é a pergunta agora? Nos limites objetivos, a pergunta é diferente. Agora eu pergunto... Desculpa. Agora eu pergunto o que faz coisa julgada? O que? Vejam que a pergunta diferencia o que se quer saber. No limite subjetivo, eu pergunto quem é alcançado pela coisa julgada. Nos limites objetivos, eu pergunto o que produz coisa julgada. E aí, o que produz coisa julgada, eu posso começar a aprofundar a discussão, aprofundar. Muitos autores aqui vão discutir o que produz. O próprio Liebman vai dizer que o que produz coisa julgada é o conteúdo da sentença. E vocês sabem, porque nós estudamos, que o conteúdo é toda aquela gama de eficácia. Então, o Liebman vai dizer, a primeira coisa que o Liebman vai fazer, e é importante, o Liebman vai dizer o seguinte, no livro dele: a coisa julgada não é a imutabilidade dos efeitos. Porque o Liebman não fazia ainda a diferença entre efeito e eficácia. Então, até a obra do Liebman, todo mundo entendia que os efeitos eram declaratório, efeito declaratório, condenatório, e não eficácia. Então, o Liebman dizia, olha, a coisa julgada não é a imutabilidade do efeito, porque o efeito não muda. Declaratório, condenatório, constitutivo não muda, diz o Liebman. O que a coisa julgada ela é uma qualidade que se agrega a este efeito. A coisa julgada é algo diferente do que é declaratório, do que é condenatório, corretivo. Isto foi uma grande revolução para a ciência processual. Porque até Liebman as pessoas entendiam que a coisa julgada era a imutabilidade da declaração, da condenação, da Constituição. E aí o Liebman disse, não tem nada a ver uma coisa com outra. Condenação é uma coisa. A coisa julgada é como se fosse, vou dar uma metáfora, um fio de cobre. A coisa julgada seria como aquela borracha
que protege o fio de cobre, evitando que ele possa se dispersar. Então, a coisa julgada é esta qualidade que vai se agregar a esta eficácia, né, proferida através da declaratória. E isto foi uma revolução. A partir de hoje, ninguém mais confunde a coisa julgada com as próprias eficácias. Tanto que eu disse que a coisa julgada é a qualidade que torna imutável. Veja que eu não disse que é a imutabilidade do efeito. É a qualidade que torna imutável. Porque isto graças a essa descoberta do Liebman. Muito bem, feita esta primeira etapa, a discussão veio, tá, então, não é, mas dentro desta qualidade que torna imutável, existem várias eficácias. Quais são as eficácias que se tornam imutáveis? Quais? Barbosa Moreira e Ovídio discutiram durante anos e anos. Barbosa Moreira escrevia um artigo nos estudos dele, o Ovídio escrevia outro artigo rebatendo. Barbosa Moreira respondia, o Ovídio respondia, etc. e tal, porque eles tinham visões diferentes do que produzia coisa julgada. Mas vejam bem, pelo próprio 504, nós já podemos excluir, porque você sabe que toda sentença está lá no artigo 489, é composta de relatório, inciso 1º, fundamentação, inciso 2º, e dispositivo, inciso 3º. Toda sentença é composta de 3 elementos objetivos: relatório, fundamentação e dispositivo. Bom, o que produz coisa julgada? O quê? Se a sentença tem 3 elementos objetivos. Aí o 504 responde. Obviamente, todo mundo é unânime dizer, olha, não produz coisa julgada o relatório. Tá? O 504 vem e diz, não faz coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, ou a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Então, o 504 diz, olha, os fundamentos, aquilo que está lá, que é considerado pelo 489, inciso 2º, os fundamentos não produzem coisa julgada. Portanto, o que produz coisa julgada se resume ao inciso 3º do 489, que é o dispositivo. A coisa julgada reside no dispositivo. Muito bem. E nesse dispositivo, o que compõe o dispositivo? E aí é que vocês terão que analisar o texto que eu coloquei lá para vocês, sobre a análise dos limites objetivos da coisa julgada. Esse é o meu texto. Esse é o meu artigo. E lá vocês vão ter causa de pedir e pedidos, teorias da causa de pedir, substanciação, individualização, os limites de cada uma. É a causa de pedir e o pedido são os elementos objetivos que compõem o dispositivo. Então vejam que interessante. Repetindo algumas coisas. Dos limites objetivos. O que produz? Primeira coisa, vem o Liebman, diz que a coisa julgada não é mais um efeito. É fora, é uma qualidade que se agrega. Ótimo, evoluímos. Depois diz que diz, olha, não é efeito, diz o Barbosa Moreira. Efeito é diferente de eficácia. E o Barbosa Moreira dá mais um salto. Efeito e eficácia são coisas diferentes. E aí começam a terceira etapa da discussão. Sabendo que é a eficácia, tá? E a sentença tem 3 elementos objetivos, o que produz coisa julgada? Aí a doutrina diz, não é o relatório. O 504 diz, não é a fundamentação, sobra só o dispositivo. Muito bem. Mas dentro dos dispositivos existem várias cargas de eficácia. Então, a imutabilidade é da eficácia declaratória, da eficácia condenatória, da constitutiva. E aí o Barbosa Moreira, sim, a imutabilidade das eficácias. E aí é que vem uma discussão final. Pontos baseados na doutrina alemã, que é a concepção que o Ovídio particularmente adota, e aqui eu adoto, vai dizer o seguinte, a única eficácia que se torna imutável, é a declaratória.
As outras eficácias não produzem coisa julgada material. Não produzem coisa julgada material. Vou dar um exemplo que o Ovídio dava muito em sala de aula. Muito em sala de aula. E vou usar algumas palavras mais chula, mas é importante porque através destas palavras fez com que eu, quando aluno do Ovídio, memorizasse o exemplo muito bem. O Ovídio dizia o seguinte: imagine numa separação judicial. Separação judicial. Cuja eficácia preponderante é a constitutiva negativa, aonde o juiz diz: está rompido o vínculo jurídico do matrimônio e, portanto, cada um pode viver na sua casa, cada um pode usufruir da sua vida como bem entender. Não tem mais os deveres do matrimônio. Tá? Tem a eficácia mandamental, que é pedir lá para o ofício, por exemplo, que a parte quer continuar com o nome de solteira. Aí na sentença o juiz, olha, mantém-se o nome de solteira, peço o ofício para o registro, eficácia mandamental. Mandamental. Pode ter eficácia condenatória, pagamento de pensão alimentícia, né? Tudo dentro de uma ação constitutiva. E tem eficácia declaratória. Qual é a eficácia declaratória? Na declaratória, na separação, por exemplo, na separação judicial ou divórcio, é declarar que os requisitos para a separação estejam presentes. Então, a pessoa diz o seguinte: olha, eu quero me separar por quê? Porque o outro foi adúltero, o outro cometeu adultério. Tá? Foi adúltero. Muito bem. Imagine o seguinte: esta ação ficou comprovado o adultério, existe a condenação em alimentos, o juiz autorizou a permanecer com o nome de solteira, porque o marido traiu, então o juiz permitiu que ela voltasse para o nome de solteira, tá? E aí o Ovídio veio e disse o seguinte: a eficácia mandamental não produz conjugada material, porque a ordem para que seja levada a registro civil, alteração do nome, pode nunca chegar lá. Pode nunca chegar lá. Pode não querer alterar, pode não levar, e ela vai continuar com o nome de casado a vida inteira. Então, não produz essa alteração. Essa imutabilidade não se dá. Segundo diz o Ovídio, a eficácia constitutiva, que é a preponderante, que diz que agora ela está separada e, portanto, ela tem uma vida independente do outro, etc. Tal, diz o Ovídio, ela pode, ao final do processo, elas podem uma olhar nos olhos do outro e dizer o seguinte: olha, eu te amo, tu me ama, eu te perdoo, e continuam a vida como estava. Continuam casados, continuam tendo as mesmas obrigações e deveres, e, portanto, a eficácia constitutiva não se opera. Não se opera. E aí diz o Ovídio: a única eficácia que realmente produz conjugada material é a eficácia declaratória. Por que, diz o Ovídio? Porque a declaração de adúltera, a declaração de que o homem cometeu adultério, ou o Ovídio dizia o seguinte: a declaração de que ele cometeu adultério traduz uma declaração de que a pessoa, usando uma linguagem mais vulgar, a que foi traída, né, tomou guampa. Tomou guampa. Tá? Aí diz o Ovídio: esta declaração de corno, esta declaração jamais muda. Porque tu pode viver, o Ovídio dizia o seguinte, por isso que eu gravei, é uma expressão muito chula, peço desculpa, mas é muito impactante para gravar. O Ovídio dizia o seguinte: tu pode viver junto, sem problema. Tu pode não levar o nome, sem problema. Tu pode não cobrar pensão, sem problema. Mas que tu vai ser considerado, né, corno, e mais, dizia o Ovídio, tu vai ser considerado um corno declarado por sentença. Isto não muda jamais.
Quer tu conviva, quer tu não leve a sentença no registro civil, quer tu não cobre a tua pensão, mas isto jamais vai mudar. Por isso, a eficácia declaratória é a única capaz mesmo de não produzir coisa julgada, de produzir coisa julgada material. As outras, não. As outras, não. Certo?